Será que dá para ser artista usando IA? Será que dá para considerar uma pessoa artista usando IA, mesmo que seja só um pouquinho, só no finalzinho para finalizar? Pois é, a influencer Karen Bacchini, que já acumula algumas polêmicas aí na carreira, agora se meteu nessa também. Algumas semanas ela lançou uma mailbox, que seria uma caixinha com itens de papelaria, com ilustrações que ela enfatizou bem que seriam feitas por ela. Mas o pessoal da internet notou algumas coisinhas meio estranhas, que parecia que tinha IA. Ela no começo ficou enfatizando assim, né, que ela fez ela mesma, continuou enfatizando bastante, mas agora ela veio pedir desculpas na internet porque sim, ela usou IA, diz ela que era por insegurança, etc e tal, só no finalzinho, que ela achou que o desenho continuaria sendo dela, porque ela só estava usando no finalzinho. Vamos entender um pouquinho melhor por que tem problema usar IA nos desenhos? E esse negócio de IA no desenho, você passa um desenho seu lá, e aí a retorna uma coisa totalmente diferente, porque ela, né, pega ali do arquivo dela com vários desenhos de várias pessoas diferentes e te retorna outra coisa totalmente diferente do que você colocou. Será que ainda assim pode ser considerado um desenho seu? Vamos dar uma olhada. Eu vou aqui recapitular rapidinho para vocês algumas coisinhas dessa polêmica e a gente vai ver um vídeo da Sula, que é uma ilustradora há 20 anos e trabalha com vários clientes de jogos. E hoje em dia o maior cliente dela é o Hearthstone. E essa imagem aqui é uma das que deu mais polêmica, porque se você vê o cabelo da menina vira um morango, isso é uma coisa bem típica de IA mesmo, né? Aqui a gente tem outra imagem de um desenho que ela mandou para ser colorido pela pessoa que recebe. Ah, e detalhe também muito importante, que seriam feitas só 200 caixas, porque ela diz que faz tudo ela mesma. E o precinho, um precinho de apenas R$ 150. As pessoas também notaram que esses desenhos aqui são bem diferentes. Isso foi uma crítica que as pessoas fizeram bastante para ela. São bem diferentes de ilustrações que são dela mesmo, né? Como, por exemplo, aqui nesse gloss. Essa linha de gloss que ela fez com ilustrações dela. Ela deu uma desculpa em um vídeo também falando que ela é iniciante, então não tem o traço bem definido. Mas se você for dar uma olhada aqui nesses gloss, nesses desenhos, eles todos são com o mesmo jeitinho, né? Nenhum deles foge, assim, ó. Até eles juntinhos aqui. Dá pra ver que foi a mesma pessoa que fez e tal. No vídeo que a gente vai ver aqui, que ela comentou sobre isso, né? Depois de um tempo... Não, depois de um tempo não. Foi logo depois, desculpa. É que agora ela disse que esses vídeos aqui que ela lançou logo depois das críticas foi porque já estavam programados, etc. Mas eu não tô aqui pra afirmar nada. Mas é um pouco curioso que ela tenha falado que já estavam programados, só que esses vídeos tocaram exatamente nos pontos que estavam criticando ela, entende? Então é um pouquinho curioso isso. Vamos dar uma olhadinha aqui só no pedacinho, para vocês darem uma olhada em como que ela mostrou que seria... para vocês darem uma olhada em como seria o processo de desenho dela que ela falou, né? Eu não postei sobre a minha evolução como artista, eu não postei os meus primeiros, os meus segundos, os meus terceiros desenhos, as técnicas que eu uso hoje, e vocês não viram isso. Então eu queria mostrar pra vocês um pouco de como foi esse processo desde o começo. Ó, você vê aqui, se você reparar, todos os desenhos até agora, eles têm um traço ali, um estilo, né, dela, que você vê que é um estilo dela mesmo. Então, assim, eu desenho, tá? Inclusive, eu descobri com essa confusão toda que eu tô muito mais dentro da bolha da arte do que eu imaginava. Isso me deixou um pouco chocada. Mas, assim, não faz sentido você falar que por você ser iniciante você não tem um traço. Todo mundo tem um traço. Mesmo que você ache que seja um traço feio, não profissional, sei lá. Todo mundo vai acabar fazendo de um jeito específico, né? Muito rápido, até aonde eu tô hoje. E aonde eu tô hoje não tá nessas fotos aqui. Que eu faço de 2 jeitos. Uma é com... Tá vendo? Tudo do mesmo estilo ali, que é bem diferente daquele estilo ali da imagem que eu fechei. Eu fechei, mas aquela imagem lá de IA, né? Que seria essa daqui. Pintura a seco, com tipo uma textura de giz, porque eu gosto dessa textura de giz seco. E a outra é uma mais aquarela. Internet. Então vocês vão ver que eu ainda não tenho um estilo definido. Inclusive eu tava procurando uma... Que é aquilo que eu comentei, né? Professor. Mas pelos desenhos que tinha antes, claramente todos estavam num estilozinho, assim. Eu não vi nada fugindo muito desse estilo. E eu virei pra ela e falei assim...
Eu não tenho um estilo definido. Cada hora que eu vejo um anime, eu falo, eu vou desenhar o olho desse jeito. Aí eu tento... Aí aqui tá meio esquisito esse processo, porque a gente não vê o line art todo ali, né? Que o rascunho, não o line art mesmo, mas o rascunho, porque normalmente a gente faz um rascunho primeiro. Depois a gente faz um line art por cima daquele rascunho. Depois disso você vem colorindo. Mas aí nesse desenho eu acho muito esquisito que ela... Deixa eu colocar no mudo aqui. Peraí, comentando que ela vai fazendo o laço, fazendo as partes, fazendo o laço ali. E depois o rosto, e aí sem ter a roupa vai aparecendo. É esquisito. Eu acho assim que ela não necessariamente... e também me chama a atenção que esse estilo de colorir dela, de combinar as cores, etc., ela é bem diferente disso aqui que a gente viu. E a gente não vai ver o vídeo da Karen explicando isso, tá bom? Isso aqui, né? Bem diferente o estilo dela de colorir dessas imagens aqui. A gente não vai ver o vídeo dela explicando isso, a gente vai ver a Sula comentando, que é essa daqui, Sula. Mas eu acho que ela não necessariamente fez isso com uma intenção ruim mesmo. Ela pode ter sido bem inocente. E eu acho que ela precisa estudar bastante as coisas, assim. Treinar. Até pra tirar essa segurança dela, né? Porque ela disse que colocou pra IA finalizar no estilo de Sailor Moon e Estúdio Ghibli, aparentemente. Porque ela se sente insegura com o estilo dela. Mas eu acho que se você se sente insegura, por que não esperar um pouco mais para lançar esse meio box, né? Ou por que não, talvez, lançar um meio box em colaboração com outros artistas, né? E aí, a Sula tem pontos muito interessantes, assim, foi muito preciso para explicar para quem é fora desse meio mesmo sobre tudo isso, por que isso é importante e tal. Vamos dar uma olhada no vídeo dela. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Úrsula Dourada, eu sou ilustradora, instrutora de arte. Eu trabalho no mercado de ilustração tem 20 anos. Eu já trabalhei para grandes clientes nacionais e internacionais. Eu trabalhei com publicidade, eu trabalhei com jogos. E hoje em dia eu faço arte para jogos, né? E meu principal cliente é a Hearthstone, da Blizzard. Desculpa aí que a minha internet, eu não sei o que tá acontecendo hoje, mas tá um lixo e a qualidade aqui tá péssima. Um jogo de carta online, né? E eu tô nesse mercado há bastante tempo. Eu queria falar com você, Karen, porque eu assisti o seu vídeo, né? O seu pedido de desculpa. E assim, eu não posso falar como a comunidade de arte brasileira. Eu não sou a comunidade de arte brasileira. Mas eu sou ilustradora e eu tô na bolha de arte de ilustração. Eu acompanho algumas outras bolhas, né? E aquele comportamento que você descreveu do pessoal te tratar mal porque você falavam mal do seu desenho, eu já andei com algumas pessoas que eram extremamente tóxicas e eu não me orgulho disso. Mas cortei essas pessoas do meu entorno e não vale a pena. Então assim, Concordo plenamente, porque por mais que a gente tenha críticas das pessoas e tal, se você quer criticar, você explica, né? Por que você tem aquela crítica, que nem ela tá fazendo muito bem aqui nesse vídeo, em vez de só ficar atacando o hate, porque, que nem eu falei, eu acho que ela pode estar fazendo tudo na inocência, porque ela sempre foi influencer e tal, e ela pode simplesmente, realmente, assim, não é que ela pode, ela demonstra que não está por dentro da bolha de arte na internet, realmente. Então ela pode ter feito essas coisas a pura inocência mesmo, por mais assim, maluco que isso pareça na cabeça de quem tá dentro dessa bolha. Existe sim um preconceito do pessoal que trabalha com ilustração especificamente, né? Quando as pessoas que são percebidas como influencers tentam entrar na nossa área. Mas eu acho que não é uma coisa exclusiva da bolha de ilustração, né? Eu acho que outras bolhas têm uma reação parecida, porque assim, a gente é artista e o pessoal quando está começando, eles veem muito o retorno de mídia social como muito importante. Então quando você vem com seu peso de influencer, de blogueiro... Porque é como a gente tem para se divulgar hoje em dia, né? A gente vai se divulgar como?
na internet ou então em feiras. Então a internet tem um alcance muito maior. De pessoa extremamente popular na internet, as pessoas veem que você está usando essa presença em rede social para ganhar a corrida das curtidas. Eles veem isso como uma coisa injusta, entende? Então, tipo, as pessoas têm essa percepção que, tipo, se você tentasse entrar no mercado com a sua arte no jeito que ela tá, você não seria muito competitivo. E isso é uma coisa que eu não vejo só na Karen, então, não é uma coisa só da Karen. Por isso que eu acho que é muito importante a gente continuar incentivando que a gente faça as coisas a gente mesmo e aprenda e evolua. E veja como a gente é capaz de fazer coisas sem a ajuda de IA generativa que na verdade só roubou o trabalho dos outros, né? E desvaloriza mais ainda o trabalho da gente. Porque eu vejo, assim, ó, não é por causa de IA, isso desde antes, mas eu vejo muitas pessoas que querem ser artistas e claramente, eu já vi, né, vários, claramente precisam estudar um pouco mais também, e também não é muito competitivo, e aí meio que desiste logo, porque não percebe que precisa estudar mais, sabe? Então eu acho que a gente também precisa de um pouco mais de autocrítica nesse sentido. Não ficar assim, ai, como eu sou insegura, porque meu desenho é muito feio e eu não sei fazer nesse estilo a estética lindo e maravilhoso. Não, mas ter uma autocrítica no sentido de ver, nossa, se eu estudar, eu posso ser que nem essa pessoa aqui, só que com o meu próprio estilo, né? Vou estudar para tentar ser mais como essa pessoa daqui, em vez de só tentar pegar atalhos, pegar IA que tá roubando coisas de outras pessoas. Isso é muito feio. Isso para quem gosta de arte é uma coisa muito, muito feia. E as pessoas pegam mesmo, tá? Não é batido assim. Porque a gente valoriza exatamente fazer você mesmo, sabe? E é um meio em que a gente ainda cultiva isso. Então por que isso vai querer matar um lugar de resistência, assim, sabe? Onde as pessoas estão resistindo, ainda fazendo as coisas elas mesmas. E só fazer um caminho fácil, assim, por até uma questão, talvez, de orgulho, porque você não quer que as pessoas vejam como você é ruim e tal, né? Então, eu acho que às vezes falta autoestima da pessoa pensar, perceber que ela pode melhorar. Isso não é só da Karen, tá bom? Não tô falando só da Karen, tô falando de artistas, pessoas que querem ser artistas no geral e outras atividades criativas também. E também autocrítica de ver, nossa, isso aqui tá ruim mesmo e talvez eu não devesse fazer um produto agora ainda, né? Vamos postar o meu desenvolvimento para as pessoas verem, porque as pessoas gostam disso, mesmo que tenha gente criticando. Você deveria dar mais valor às pessoas que estão gostando de ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Focar nessas pessoas, não nas pessoas que estão criticando, te tacando pau ali, sabe? Pensar mais em postar o seu desenvolvimento, como você está evoluindo, em vez de querer só pular etapas e meio que roubar, né? E perceber o quanto, como a Sula vai falar aqui, cada etapa do processo de criação de uma arte é importante. Não existe isso de usar só no finalzinho, porque a IA vai pegar a sua imagem e processar ela inteirinha e devolver outra coisa, entendeu? Não existe isso. E, tipo, você só consegue vender esse tipo de coisa porque você já tem uma presença muito grande como influencer. Isso incomoda. Isso é parte da crítica. Minha iluminação vai ser diferente a partir do... Minha iluminação mudou e vai ser desse jeito pro resto do vídeo porque uma das minhas luzes morreu. Eu não acho que seja o traço mais cortês das comunidades, né? Mas o que tá acontecendo, falando do jeito mais técnico, é esse, certo? Então, assim, o que aconteceu com você, essa coisa de você receber muita trollagem porque a sua arte é ruim, é porque isso espirra, né? Quando as pessoas fazem uma crítica pela qualidade do trabalho, pela coisa do influencer estar entrando num meio que é para ser de outras pessoas, começa com essa crítica dessa... Você só consegue ser bem-sucedida nessa área porque você já tem presença online. E aí, quando ele vai chegando no pessoal que é mais iniciante, vira essa coisa do, o seu desenho é ruim. E eu sei que existe muito essa pressão,
porque uma das coisas que eu oriento aqui, o pessoal que está começando, como instrutora de arte, né? É exatamente essa coisa de talvez não coloque os desenhos que você está fazendo para praticar online. Vai procurar um lugar mais seguro para isso. É exatamente o que eu falei. Você não coloca os desenhos para praticar, mas eu também acho assim que você pode sim postar, mas deixando claro que é um processo de evolução, de desenvolvimento, né? Você colocando a sua humildade ali, entendeu? Olha, eu tô começando, não gostei muito do meu desenho, mas olha aqui. E aí daqui a pouco você posta um, né, que tá mais bonito, etc e tal. E comunidades de arte são muito boas para isso. Muitas vezes, comunidades fechadas. Porque a gente tem uma percepção de arte na sociedade meio esquisita, né? As pessoas acham que só a arte que tá nível, sei lá, Hollywood, nível videogame, AAA, que vale a pena. E elas não entendem que para você chegar naquele resultado, você precisa praticar muito. Então elas têm essa coisa de acreditar no tal do dom, né? De acreditar que, tipo, as pessoas têm que meio que nascer sabendo, só as pessoas especiais fazem arte. É, isso é a maior bobagem. Eu odeio quando as pessoas falam esse tipo de coisa. E elas não entendem o tanto que isso, na verdade, é prática. Não é dom, é prática. É 1.000, 2.000, 10.000 horas de prática. Inclusive, perceber isso faz você perceber que você também pode fazer o que você quiser. Você não precisa ter nenhum dom. Você pode praticar e ser bom no que você quiser também. Até você chegar num resultado bom. Então, a minha orientação normalmente é não tenta postar isso em público até você estar curtindo o resultado, né? E, principalmente, se você tentar monetizar isso antes do resultado, tá? Que o público... É, e aí essa parte de monetizar eu concordo que nem eu falei. Será que não pode pensar que talvez não seja esse o momento de fazer um produto desse, né? vai perceber com um resultado bom, pode dar problema, pode dar esse tipo de backlash, né? Mas eu não concordo, eu não acho justo a forma como o pessoal trata a galera que praticou um pouco menos, tá? E isso não é um problema que aconteceu só com você, isso acontece com mais gente. Então, tipo, eu sinto muito o que aconteceu porque eu sei que dói, eu sei que desestimula a gente, eu sei que a gente já não gosta do nosso trabalho quando a gente é iniciante. Existe toda essa coisa de esconder as nossas coisas que a gente percebe como tortas, como erradas, né? E, na verdade, elas são parte de um processo muito maior, que, na verdade, é você praticando para poder chegar num resultado que você curte, né? Então, o que está acontecendo, o panorama do que está acontecendo, é isso. Uma coisa que eu vi assistindo o vídeo, né? O nome do rapaz é Renato Easy. Ele fala que a comunidade não conseguiu explicar qual era o problema de usar inteligência artificial para quem não era artista. E ele falou que a crítica da comunidade de artistas sobre a inteligência artificial nunca conectou no grande público. Isso é uma coisa que eu fiquei meio chocada de perceber. Porque eu também não sabia. Eu tava nessa bolha e eu juro que eu não sabia que o público geral simplesmente não conseguia entender o problema disso. E aí, eu assisti o vídeo inteiro, inclusive tinha visto as análises, né, de como que pra gente que é treinado em arte, era muito óbvio que rolou o uso de inteligência artificial, tá? A gente trabalha com isso, a gente detecta essas coisas. Então, tipo, pega mal, tá? E assim, uma das coisas que eu acho que você perdeu é que a crítica que eu vi, pelo menos, tá? Não é que, tipo, usou inteligência artificial, não pode. A crítica é que você tá tentando passar um trabalho de inteligência artificial como seu. Mas eu comecei o esboço e aí eu passei na inteligência artificial para terminar. Esse processo de finalização, ele é tão importante quanto a parte inicial. Inclusive, o esboço é só a parte inicial, né? Que ela falou, não age assim. Eu acho que todo o resto era um processo bem mais longo e bem mais importante do que só o esboço. O esboço a IA pode fazer o que ela quiser com o esboço, sabe? Tá? Então, eu vou tentar explicar um pouco como que isso é. Como que isso é tentar passar um trabalho que não é seu, porque ele é da inteligência artificial como seu. Então,
grande parte da crítica, na verdade, era um pouco desse lance da ética, né? Dessa coisa de a gente se incomoda muito quando as pessoas tentam passar um trabalho que não é delas como delas. O Felipe comentou com você o lance do tracing, né? Que é o lance de você botar uma imagem e traçar por cima. Isso é uma coisa muito recorrente, que já deu muito drama na comunidade, tá? Porque o que a gente não gosta é essa falta de ética. Se o trabalho não é seu, não fala que o trabalho é seu. Inclusive, eu não acho bom fazer tracing nem para treinar, porque eu acho que você tá muito limitado, assim, sabe? Seguindo as linhas e tal. Eu acho bem melhor você ter a imagem como referência. Se você quiser copiar, você deixa ela do ladinho ali e vai copiando do lado você mesmo, para você firmar os seus traços, né, a sua mão e tudo. Eu acho que é bem mais produtivo isso do que fazer o tracing, que é passar por cima mesmo do desenho. O que a gente tem como artista é o nosso trabalho, aquele corpo de ilustrações, né? Se alguém pega e tenta passar o nosso trabalho como deles, você está literalmente roubando o fruto do meu trabalho. Então a gente é muito apegado nessa ideia. Então, o que acontece, tá? Quando as pessoas começam a fazer arte, elas acham que a parte da arte é o sentar e desenhar. Então, no momento, tem muito iniciante que não vê problema em usar uma arte de inteligência artificial como referência. E olha, tem várias camadas éticas aí, né? Mas existe essa percepção que fazer a arte é a parte onde você senta e você faz as manchas no papel, né? E essa é a parte de fazer arte. Mas, na verdade, a arte começa muito antes disso. Ela começa na parte em que você está planejando, que você faz a composição, que você escolhe os elementos que vai aparecer. E toda vez que você só pega uma referência e copia, tá? Isso era para ser chamado de estudo. Isso não é para ser chamado de ilustração. Inclusive, a IA, ela não cria coisas novas do nada, tá? Ela pegou artes de vários artistas, um estoque gigantesco, com permissão, sem permissão, a maioria das vezes sem permissão, e aí, com base nestas imagens e nesse estoque, ela cria o negócio para você. Ela não cria do nada, ela não tem criatividade como ser humano, porque a gente, ser humano, a gente vê várias coisas e a gente pode pensar em uma totalmente diferente a partir daquilo na nossa cabeça e produzir algo novo. Mas aí ela não é capaz de fazer isso, porque o processo dela é bem diferente. Ela pega aquilo que ela tem de referência e meio que reconstrói aqui, entendeu? Ela faz um processo de reconstrução, muito mais do que criatividade, pensar. Ela só pega e faz aquilo, reconstrói do jeito que você pediu para ela e com base no que ela acha ali dos arquivos dela, que parece o que você está pedindo para ela. Não é porque você fez uma cópia que aquela imagem agora é sua. Você fez uma cópia. Existe muito mérito em fazer a cópia para estudar. Inclusive, é um argumento muito recorrente aqui no canal, tá? Mas você não pode falar que aquela imagem é sua. Por mais que você tenha feito a cópia, aquilo que você fez é uma cópia. A imagem não é sua. Quando você cria a imagem como um todo, né? Aí sim, a imagem passa a ser sua. E aí vale a pena. As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender qual é o problema da IA. Eu sou da comunidade de ilustração de fantasy e sci-fi, né? Que é o pessoal que trabalha com outras coisas como Magic, aquele RPG Dungeons. Eu amo esse tipo de ilustração. Eu queria muito conseguir fazer esse tipo de coisa um dia. Eu vou chegar lá. Dragons, né? Inclusive a Sula tem muitos vídeos ensinando a desenhar no canal dela. Eu mesma vou assistir vários depois disso aqui. Se você tem interesse, eu aconselho ir lá no canal dela também. Aqui embaixo, a Sula Moon. Eu acho que ela teve bastante visibilidade com esta polêmica, mas ela já era bem grande antes, tá bom? E a treta toda começou lá atrás, quando teve um modelo de inteligência artificial específico chamado Midjourney, e o Midjourney fez uma lista de 4.500 artistas que eram populares num site chamado ArtStation. E você entrava no Midjourney... O ArtStation é o principal site usado como portfólio para os artistas e
É, como portfólio mesmo, né? Pra colocar as artes lá e as outras pessoas veem, compartilhar, etc. E pedia para ele renderizar imagens no estilo, por exemplo, de um artista que era extremamente popular na época, chamado Greg Rutowski. E como eu estou comentando, né, o que a gente quer, o que é importante para a gente é o nosso legado, é o nosso portfólio. Então, hoje em dia, quando você procura pelo nome do Greg Rutowski, aparecem outras imagens que não são dele. Descaracterizou o portfólio dele. Deve ser muito... Deve ser muito triste passar por esse tipo de situação, sabe? Ser a pessoa famosa e começar a ver um monte de coisa de IA sendo atribuída a você, assim. Então, o pessoal... Uma pessoa famosa e que... Aliás, uma pessoa não só famosa, mas que passou anos e anos construindo uma carreira, né? E fazendo todas essas coisas. Só pra ter o trabalho... Só pro trabalho virar uma coisa genérica, assim, feita por IA. lá nos Estados Unidos se organizou e fez um processo contra esse serviço chamado Midjourney. O processo ainda está rolando, vai ser um processo de anos. A gente tem acompanhado os desdobramentos, mas o que o pessoal fez para se proteger, tá? Eles pegaram e eles tiraram o nome dos artistas. Então, tipo, você não pode mais pedir imagens do estilo específico de artista, exceto que você esteja rodando o modelo, né, a inteligência artificial localmente. E foi bem band-aid, porque o problema disso é que isso entra num mecanismo muito maior que acontece dentro do sistema econômico que a gente vive hoje em dia, né? Que é o apagamento do Capitalismo. autor. E essa coisa do apagamento do autor, ela já acontece há muitos anos, né? Quando você compra o seu celular, por exemplo, quando você compra um iPad, quando você compra um celular da Samsung, você não sabe quem que é um engenheiro. Você não sabe de onde veio os componentes. Inclusive, eu fico sempre pensando nisso, assim, quem será que realmente foi o responsável por todas essas coisas, por isso que existir, né, pelos circuitos que fazem isso daqui, pela tela ter sido criada, por tudo isso daqui, que não é, não sei se você sabia, mas não é o CEO da Apple, tá? Nem o atual, nem o antigo. Tem alguns materiais que são usados para fazer chip, chamado terras raras, né? Que eles são um problema de tensão político há muito tempo. Você provavelmente nem sabe desse lance das terras Não sei, hoje em dia muita gente sabe, né? terras raras. Você não sabe onde é que ela está sendo coletada, você não sabe os lugares que tem, você não sabe que é um recurso finito e que está dando tensão política. Porque é interesse dessas companhias, é interesse desse sistema que você acredite que as coisas apareçam prontas para você consumir na prateleira, que ninguém sofreu no processo de produção daquele produto, né? Que a coisa só aconteceu. E é que as coisas foram parar na prateleira do supermercado por mágica. Isso é um pensamento que tem há muito tempo já. Eu fiz isso, eu tô com 42 anos. Então eu fiz ensino médio, já tem muitos anos, né? E quando a gente fez aquela reunião de 10 anos de formados, né? E eu voltei na cidade que eu cresci para participar dessa reunião. E eu tive essa situação peculiar, em que eu estava sentada numa mesa explicando para uma esposa de um dos meus colegas, né? O que era trabalhar com ilustração. E ela simplesmente não entendia qual era a demanda de produzir uma imagem. Então eu lembro que eu peguei o celular, né, destravei e mostrei, tá vendo todos esses iconezinhos que estão aqui na tela do celular? Alguém precisou desenhar isso. E aí ela me olhou, fez uma cara estranha e falou, putz, eu achei que eles tiravam da internet. Então, para a grande maioria das... Ai, gente... E o que significa isso, né? Tirar da internet, tipo... É engraçado porque com a IA eu percebo que as pessoas acham que a IA é essa entidade misteriosa, assim... Onipresente, onipotente, que sabe de tudo do presente, passado, futuro... Sabe pegar uma imagem de um OVNI e transformar no que ela é de verdade, sabe? Sei lá, tudo, né? Sendo que não tem nada a ver com isso, ela só reconstrói imagens e textos. E aí, com isso aqui, eu percebi que as pessoas acham que a internet é uma entidade, assim, também, né? Que vai brotar uma imagem do nada, assim, pá, na internet. Então, às vezes,
para as pessoas comuns, nem foi tão grande coisa assim. Brotar imagens da IA não foi uma diferença, não fez diferença do que já existia antes com a internet, né? Porque para coisa existir na internet antes da IA, algum ser humano tinha que ter feito e colocado na internet. Como que você vai tirar da internet, assim, tipo, é um chapéu de mágico, assim, que você vai tirando as coisas? Como assim? As pessoas, da onde vêm esses produtos, da onde vêm esses ícones, da onde vem? Vem da internet, vem da prateleira de supermercado, sem você nunca contemplar quem que realmente fez aquilo, quem são os trabalhadores por trás daquele produto. E esse fenômeno, ele é intencional. Quando você está fazendo um jogo, por exemplo, quando você Obrigada, narizinho. traz daquele produto. E esse fenômeno, ele é intencional. Quando você está fazendo um jogo, por exemplo, quando você está fazendo um filme da Marvel, né? Ela tem uma estética específica. Ela tem o pessoal gosta muito de chamar isso de estilo, né? Tem uma direção de arte. E artistas são responsáveis por criar aquele visual. Eles são responsáveis por criar aquela linguagem. E a Marvel não quer que você saiba quem é um artista. O pessoal que cria a marca, né, o jogo, eles não querem que você saiba quem é o artista. Porque o que acontece? Se o artista tiver algum problema e se demitir, ele leva o prestígio daquela marca, ele leva o prestígio daquele produto com ele. Se você não souber quem é que fez, quem produz o jogo é o estúdio X. Quem produz a arte é o lugar Y. Ou seja, no capitalismo somos todos descartáveis, né? É isso, e a IA, no fundo, ela só tá aí pra gente ser mais descartável ainda. Só isso mesmo. Quem produz o filme de super-herói é a Marvel. Não é o Ryan Lang, por exemplo, que recentemente foi demitido, sabe? E, na verdade, a estética foi criada pelo Ryan Lang. E ele tá trabalhando ele estava trabalhando na Marvel há muitos anos. Até o pessoal decidir que, tipo, não importa mais. Então, agora, como você tem modelos, né, que eles podem criar no estilo de um artista específico, existe essa desvalorização ainda mais intensa da parte do autor, né? E isso vem amarrar com todo esse papo, que olha só, quando você pega e você passa uma imagem e você manda finalizar no estilo da Sailor Moon, na verdade, o que você está tentando pedir é para fazer no estilo da Naoko Takeuchi, né? Só que aquelas imagens que você mostrou não estão no estilo da Naoko. Não mesmo. Não mesmo. Assim, porque o estilo dela, eu acho que... Pelo que eu entendi, a Karen queria que fosse no estilo da Naoko na coloração, né? Na pintura. Mas, assim, o estilo dela é tudo. Como ela faz a proporção, como ela faz os olhos, tudo. Você não pode simplesmente ir lá e copiar o estilo de alguém. Você pode fazer algo novo com as suas referências. Você pode ter essas pessoas como suas referências e ter o seu próprio estilo, o seu próprio traço. Com o tempo, né, aprendendo, tentando observar o que naquele artista faz ele ser assim, por que esse estilo de cor aqui, ele é bonito para mim. Observar todas essas coisas que eu acho que a pessoa leiga, ela não sabe observar, né? Eu acho que a Karen tinha que estudar, isso não é só pra Karen. Como eu falei antes, eu acho que tem vários artistas assim, eu já conheci pessoas que eram artistas que não eram muito bons tecnicamente e que também não tinham essa visão de ir olhar as referências e aprender com elas e treinar mesmo, ter essa visão de que você vai treinar e você vai ser bom e vai conseguir fazer as coisas só tipo, não tenho talento pra isso, não serve pra mim. Eu não ouvi isso das pessoas, tá? Eu só tô supondo coisas com base nas pessoas que eu já vi e tal. Mas eu acho que muita gente pensa isso, né? Ai, nossa, aquela pessoa ali consegue fazer uma coisa super foda, cabulosa, e eu não tenho esse talento, não sirvo pra isso. Mas não, você pode sim, você pode tentar olhar a referência, ver o que tem naquela referência que é bom, fazer o seu desenho, ver o que você achou ruim, o que você achou bom no seu próprio desenho, e ir evoluindo, sabe? E se você for observando as coisas assim, você vai ver o quão rápido você consegue evoluir, inclusive. E
Eu me perdi um pouco aqui. Mas eu acho que a gente. A gente sempre tem referências, a gente não vive isolado, né, no mundo, nenhum ser humano vive isolado. São coisas bem diferentes, você ter uma referência e desenvolver a sua própria coisa ali baseado nas suas referências. Você é basicamente só desistir e mandar pra IA, finaliza isso aqui nesse estilo aqui pra mim, vai ficar bom e pronto, né? Porque não pode mais usar o estilo da Naoko, né? Então, quando você pede para finalizar no estilo da Sailor Moon e, na verdade, sai aquela imagem genérica de Pinterest, mesmo o autor se perdeu, entende? E quando você pede para finalizar no estilo da Clamp, aquilo também não tá no estilo da Clamp. Aquilo tá muito mais nesse estilo genérico de Pinterest, né? Não, e digo mais, aquela imagem famosa do morango que vira o cabelo, essa daqui, eu acho que ela parece muito que a IA pegou o estilo de desenho da Karen, que é o dela mesmo, que é dessas imagens aqui, né? Que dá pra ver que o olho é parecido, a proporção, a cabeça é bem parecido. E misturou isso daqui com o estilo meio genérico de anime aesthetic, né? De Pinterest. Opa, não é esse vídeo, não. E as pessoas podem perceber como esse estilo genérico de anime. Mas o estilo da Naoko não é aquele, o estilo da Clamp não é aquele. Então, entende como é que a coisa se perde? Então, você acha que você não tá... Quando você pega, né, e você usa IA, você só tá vendo o produto pronto na prateleira do mercado. Você não sabe o que aconteceu, quem que foi roubado, quem que foi prejudicado para aquele produto existir, né? Quem que se ferrou nesse processo. E para mim, tá, como pessoa que consome arte, como pessoa que poderia, por exemplo, assinar um mail club, porque eu encomendo arte dos meus colegas artistas, eu quero encher a parede aqui do meu estúdio de originais. Então, toda vez que os meus amigos que eu admiro abrem a possibilidade de eu encomendar um original, eu vou lá encomendar. Isso para mim é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu quero ter um pouquinho dos originais das pessoas que eu admiro, né? Isso é muito legal. E os originais costumam ser um pouco caros, né? Eu normalmente só tenho prints que eu compro nas feiras mesmo, mas assim, eu queria poder comprar originais também. É muito foda isso. E aí o que acontece? Como existe esse problema, né, de despersonalização desses modelos, quando eu compro uma arte original, eu quero, por exemplo, eu recentemente comprei um original do Caio Io. O Caio Io tem um trabalho... Olha que lindo, gente. Nossa. Eu não tinha prestado atenção nesse desenho quando eu vi outra vez. Nossa, eu amei. Tanto o estilo quanto as cores. É um desenho que lembra o estilo um pouco de Pokémon, né? Do jogo. Nossa, eu achei muito lindo. Eu amo essa paleta de cores, assim, que ele usou também. Trabalho fantástico. E amo usar marcador também. Ele trabalha com marcador, ele tem um estilo genial. Adoro a arte dele. Então, eu comprei outra arte do outro artista brasileiro chamado Edu Vieira. Edu Vieira trabalha com lápis de cor. E ele tem um trabalho... Não parece de jeito nenhum lápis de cor. Caraca, muito bom, muito bom. Absolutamente fantástico. Então, tipo, fui lá encomendar, tipo, desenha esse personagem que eu curto aqui da minha infância no seu estilo, e eu tenho o original aqui, sabe? E tem o Lunicórnio também, que também vende original. Nossa, que lindo, velho. Olha, que nem eu falei, né? De observar referências e ver como eles usam. Ele tá usando azul e rosa, tons frios e tons quentes ali pra fazer um contraste, pra fazer a luz e sombra do cabelo. Muito bom. Que também comprei original do estilo que ele gosta de fazer, com o material que ele gosta de fazer, né? Quando você pega a sua arte e você passa na IA, o que acontece? Existe esse mito, né? Que o pessoal chama de estilo. Eu gosto de chamar isso de alguns outros jeitos. Já discuti isso aqui no canal. A gente pode deixar os links na descrição se vocês pegarem, porque essa discussão é um pouco maior. Mas, quando a gente está começando, a gente acha que o desenho tá torto. E ele provavelmente tá. E o problema de achar que ele tá torto é que você quer que ele fique certo. E esse pensamento, né, de que ele existe numa forma certa, acaba gerando uma ideia errada de que existe o jeito certo de fazer o resto todo. Então, por exemplo, você tem um olho que tá desalinhado. Você tem um olho que tá um maior do que o outro, né? Isso tá errado. Tem que consertar.
Só que quando Também é uma coisa muito legal de aprender você apagar e fazer de novo quando tiver ruim. Sabe, você não precisa fazer só uma vez as coisas e ficou desse jeito e pronto, que eu não presto, eu não consigo fazer melhor, sei lá. Você pode apagar e refazer quantas vezes você achar necessário. Claro, vamos tomar cuidado com o perfeccionismo exagerado, né? De nunca conseguir terminar nada. Mas você pode ir apagar e ir fazendo melhor e aprendendo a cada vez. E nesse processo de refazer, você também aprende muita coisa. você passa na IA e você manda finalizar, a IA, ela está fazendo um processo em que ela está escolhendo várias outras partes da imagem que para você parecem melhores porque elas estão mais finalizadas. Mas ela, por exemplo, muda o estilo que você faz o cabelo, ela muda uma cor, ela muda a forma como você interpreta as linhas. E o cabelo é um detalhe que dá pra ver bem a diferença das ilustrações aqui da Karen mesmo, tá vendo como é o cabelo, como ela pinta o cabelo principalmente. E essas imagens aqui, tá bem diferente mesmo. Tá, esse aqui tá com um pouco de contraste maior até, né? Mas é bem diferente de como a Karen mesmo faz. Ou às vezes ela vai colorir a linha que você não coloriria, sabe? Ela muda a quantidade de pétalas numa flor. Ela faz várias decisões que você ainda, pessoa mais inexperiente fazendo arte, nem sabia que eram decisões. E, poxa, eu pelo menos como pessoa criativa, do meio criativo, eu sempre vejo as coisas e penso, eu gosto mais de tal jeito a coisa. E aí você tá cortando totalmente o seu gosto pessoal ali, a sua essência, a sua... Como é que eu posso dizer isso? O seu jeitinho, né? Você tá cortando o seu jeitinho, mandando a IA fazer só porque você ainda não tem capacidade de fazer aquilo daquele jeito. Eu acho bem triste também. Mas elas são decisões. E essas decisões vão fazer o seu senso estético. Então, quando um artista faz uma imagem, quando a gente pega e a gente faz uma mancha na tela, a gente faz uma pincelada, a gente faz uma linha, existe todo um processo de decisão interna que vai tornar aquela imagem unicamente sua. Você é a única pessoa que tem capacidade de tomar todas aquelas decisões e aquela imagem ser sua. Só você pode. Isso faz a gente ser humano, gente. Isso não é lindo? Eu amo arte. Eu amo trabalhos criativos no geral. Eu acho isso incrível e isso é a parte da IA que mais me deixa triste, sabe? Ver quanto isso está sendo desvalorizado e quantas pessoas não veem como isso é um problema e não estão nem aí. Fazer a sua imagem. E pra gente, isso é muito importante. Pra gente, eu tô falando como se fosse a comunidade, mas eu não sou. Eu sou só ilustradora. E também queria comentar, antes que eu esqueça, outra coisa sobre IA é que, assim, ela é uma bolha, gente, porque ela não consegue... As empresas de IA não estão dando lucro até hoje, elas não conseguem se sustentar, não tem um modelo de negócio que seja rentável, sabe? Que faça a empresa existir, fazer sentido de existir. Então isso uma hora vai quebrar, a gente não sabe o que vai acontecer quando quebrar, mas eu acho assim que é um fato que vai ser bem menos acessível do que é agora a IA generativa. E eu acho que é saudável que a gente não se acostume a depender da IA para nada, sabe? Porque quem se acostumar a usar a IA, a ter a IA para tudo e não saber mais fazer de outro jeito, vai sofrer muito depois, porque já está comprovado, assim, tem estudos, vários estudos já sobre IA, né, falando que ela modifica mesmo como o nosso cérebro funciona e a gente para de saber fazer coisas. E assim, eu acho que quanto menos você puder usar, melhor, porque você não vai ficar dependente, você não vai deixar de saber fazer coisas que depois você vai ter que sofrer de novo para reaprender a fazer essas coisas, porque não vai ser mais acessível desse jeito, tá? Para mim, como artista, e eu sei que para outros artistas também, isso é muito importante. Eu quero que essas decisões sejam tomadas por você. Não é uma questão dela ser correta, não é uma questão dela ser mais bonita, mas eu quero que elas sejam sua. Só você consegue fazer uma imagem
que você faria, entende? Então, quando a gente pega esse processo e ele passa para a inteligência artificial, ele vem com essa coisa do vou tomar a decisão mais popular, vou trocar isso aqui do jeito que é mais popular no Pinterest, do jeito que é mais popular no Instagram. Então, ela está tirando a sua visão e trocando por essa coisa que agrada o algoritmo, entende? Ela está despersonalizando a arte. Esse negócio de agradar o algoritmo, eu já tenho minhas ressalvas, porque eu não gosto que as pessoas também vejam, do mesmo jeito que vem a internet, aparentemente, vem o algoritmo como uma entidade com vontades próprias, sabe? Que toma decisões e fica, eu quero isso daqui, eu não quero isso dali. Não, o algoritmo, ele simplesmente traduz o que as pessoas estão fazendo. As pessoas que tomam essas decisões, que consomem tais coisas, ou consomem mais isso, aquilo, por causa daquele gatilho, por causa daquele gancho, etc. O algoritmo, ele só traduz o que as pessoas estão consumindo e querendo naquele momento, entende? E assim, essa estética genérica de Pinterest, Instagram, sei lá, ela funciona porque pessoas gostam daquilo e consomem aquilo. E se a gente ficar cada vez mais atento e não consumir coisas genéricas que parecem que são feitas por IA, que não tem não parece que tem algo humano ali, uma essência humana vindo dali, que são só coisas que uma amálgama de estilos variados, de referências reconstruiu e colocou lá. Se a gente se educar e perceber isso, a gente vai deixar de fazer com que isso seja mais popular, sabe? Só que assim, eu não acho que ela faça isso pelo algoritmo, aí eu acho que ela faz isso porque você pediu essa coisa e ele não pode te entregar, que nem ela falou, uma coisa de um autor específico, de uma coisa específica. Às vezes, talvez, ele nem saiba mais o que é isso, porque tantas pessoas foram fazendo coisas assim, de IA mesmo, e colocando, e escrevendo que é Sailor Moon, que é Clamp, que é não sei o que foi pra IA. Só ter a palavra associada ali pra ela já tá bom o suficiente. Então, pra IA, aquilo acaba virando uma coisa genérica do que é esses estilos, né? Enquanto você, ser humano que sabe aquela referência, bate o olho e vê e sabe que não é aquilo, que dá muito diferente dessa referência que passou, né? Então, quando a gente fala que a gente não quer consumir arte feita por inteligência artificial, é porque eu não tenho interesse em consumir a arte que é mais popular na internet. Eu tenho interesse em saber como você, o autor da imagem, o autor da história, pensa. E olha, eu discordo, que nem eu discordei naquela parte de achar que você não pode de jeito nenhum postar essas coisas de iniciante na internet, que eu acho que você pode postar deixando claro que você é iniciante, que você está evoluindo, etc. Eu acho que as pessoas valorizam muito mais coisas que têm um toque humano do que a gente acha. As pessoas valorizam muito a individualidade, coisa única de cada um. E eu acho que a IA fez as pessoas valorizarem isso ainda mais por causa desse monte de coisa genérica que existe, né? E aí quando vê alguma coisa assim única e nossa, humana, já quer se apegar àquilo, porque, né, a gente gosta de outras pessoas, não de IA, sei lá, coisas genéricas assim que ninguém se deu o trabalho de fazer. Então eu acho que a gente subestima muito quanto outras pessoas gostam de individualidade e de ver coisas únicas, sabe? Eu acho que ela não é a única pessoa assim, eu acho que o pessoal que gosta de arte, que tá nessa bolha, que tá nesse meio, valoriza muito isso. E várias outras coisas criativas, coisas não criativas até, aqui no YouTube, etc. As pessoas valorizam muito a individualidade e o que aquela pessoa tem para trazer que é só dela para aquilo, sabe? E quando você usa a inteligência artificial, você não está me mostrando a forma como você pensa. Você está me mostrando que você não tem controle sobre esse processo. E aí, se você não tem controle sobre esse processo, você está delegando essas responsabilidades para o algoritmo. E eu tenho
E isso seria a mesma coisa, por exemplo, você mandar a IA fazer um roteiro de vídeo pra você, que você só pega aquilo e reproduz. Você não tá colocando nada naquilo, não tem nada de você naquilo. É só você fazendo uma coisa que você mandou a IA fazer pra você. Tenho zero interesse em consumir, em comprar coisas que agradam o algoritmo. Entende? Entende por que que a crítica é mais... E como eu falei, eu só tenho essa ressalva de que o algoritmo, ele traduz o que as pessoas querem. Então, assim, se você quer e outras pessoas querem, o algoritmo também vai querer, né? Então, não é bem assim, é coisa que agrada a IA, as grandes empresas, que só querem coisas genéricas e não veem o que a gente, pessoas que estão aqui, querem de verdade, né? complicada, tem todo o fator ético de tipo, você fala que uma imagem que você fez, ela não é sua de verdade, sabe? Tem um outro problema ético do sistema, do apagamento dos autores, tirar o crédito, tirar o legado da nossa arte, tirar a nossa voz. A gente usa muito, em vez de estilo, a gente fala muito de voz artística. O pessoal da artes visuais tem esse termo que eu acho fantástico, que é a poética, né? Que é a forma como você interpreta o mundo, filtra isso e deixa passar para sua arte. Isso influencia tudo que você faz como pessoa criativa. Então a gente está pegando essa poética, a gente está pegando essas decisões e a gente está delegando ela para uma máquina que trabalha com medianas, que trabalha com estatísticas, né? Que é tipo, tá aqui o mais popular, tá aqui o que vai ficar percebido como bonito. Tipo, 8 em cada 10 pessoas concordam que isso aqui é bonito. Eu não tenho interesse nessa coisa do algoritmo. Eu não tenho interesse em agradar essa... você inclusive usou essa palavra no vídeo, né? Essa amálgama de opiniões. E... primeiro, nunca tentem agradar todo mundo. Isso não vai levar vocês a lugar nenhum. Isso não vai levar a nada positivo. Não tentem agradar ninguém. Tentem achar as pessoas que gostam de você. Sempre vai ter alguém que gosta de você. Outra coisa é que a IA, como eu falei antes, ela não é uma entidade que sabe de tudo, de presente, passado, futuro e de tudo. Você pode criar coisas que ainda não foram criadas, que pessoas vão gostar também, sabe? Não é tipo assim, as pessoas só gostam disso e vão consumir só isso, tá? As pessoas não sabem que vão gostar daquilo que você tem para oferecer para elas, porque ainda não foi oferecido ao mundo, entendeu? Elas podem gostar disso daqui que você faz diferente. Só não importa que é diferente do que você acha que é o certo, o genérico, sei lá. Você pode criar algo novo e mostrar para as pessoas, e pessoas podem gostar daquilo, porque elas não conhecem aquilo ainda. Não tem como elas gostar ou não daquilo, se não conhecem ainda. E eu acho isso uma coisa incrível, humana também. Eu tenho minha comunidade e eu quero comunicar com ela. Eu quero saber como você pensa. Eu quero saber como funciona para você. Eu quero saber a sua interpretação de mundo. Exatamente. Enquanto você deixar a inteligência artificial influenciar nesse processo, você não está me mostrando a sua versão. Você está me mostrando essa versão polida para os outros. Eu não quero isso. Essa versão falsamente polida, né? Enfim, faz um pouco mais de sentido? Então, galera, o problema da IA, ele é muito mais ético, tá? Se vocês quiserem pesquisar, lembra que a gente pode seguir o pessoal da Unidade. O pessoal da Unidade está se organizando para a gente regulamentar o uso das inteligências artificiais, porque é incabível o jeito que a gente está sendo explorado nesse momento. Pois é, que nem eu disse, só tá fazendo a gente se tornar cada vez mais descartável. E por mais que a gente tenha recursos limitados, porque as pessoas que estão infringindo nesses direitos estão em outro país, tem muita coisa que a gente pode fazer aqui dentro do país. Com certeza. Pra gente se proteger, pra gente tornar esse ambiente um pouco menos insalubre, né? Então, tem a coisa da autoria. Quando você fala que foi você que fez, seria ótimo que tenha sido você mesmo que fez. Eu sei que isso é um ponto complicado, eu sei que a gente já teve outras tretas recentes que falavam desse tipo de coisa e nem todo mundo concorda. As pessoas fariam qualquer coisa para ficar popular. E a IA parece um jeito muito fácil de fazer isso, né? Mas não é isso que a gente quer consumir, não é isso que a gente quer pagar. Uhum. Não é isso que eu vou admirar como artista, né? E assim, não desanima não. Se você quer melhorar, tem como melhorar, tá? Eu amo demais dar aula de arte.
Vem com a gente, vem estudar, vamos pegar uns fundamentos que a gente vai chegar num lugar muito legal. Eu tenho muito interesse em aprender a desenhar melhor, então eu com certeza vou ver os vídeos dela. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido um pouco mais dessa confusão toda. E há uma coisa que me deixa bem triste, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, muito criativa e que gostou muito de áreas criativas. E aí me deixa bem chateada e a generativa e ver que, não sei, parece que não tem valor nada mais, né? Que é só você mandar lá fazer e falar que foi você que fez porque você fez um rascunho e um prompt e mandou ela fazer. E pronto, nada mais da arte importa. Mas eu acho que importa sim. Hoje tem muita gente resistindo. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte aqui se você gostou. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!